Doutor Dilson, vamos começar aqui o caso do Paulo Gustavo, que está internado no Rio de Janeiro desde 13 de março. Como é que está, na verdade, esse rapaz? Olha, o humorista, ator, que é dono de façanhas inomináveis, ou seja, ele é dono da maior bilheteria de todo o cinema nacional. Ou seja, é um sucesso de público, de crítica, é criador de personagem, um espírito de luz, ou seja, no meio dessa pandemia, ele ficou numa chácara, ele e seu marido, um médico dermatologista, Thales Bretas, né, e seus 2 filhos, né, que foram concebidos por inseminação artificial há pouco tempo, né, ficaram absolutamente isolados. E ele terminou pegando a Covid-19. Não se sabe como. Então, certamente com aquela teoria, Marvio Alves, de que as pessoas imaginam, quando elas estão dentro de casa, dentro de uma chácara, muitos cantores aí, famosíssimos cantores, têm fazendas maravilhosas, parece mais fazendas hollywoodanas, mas não imaginam que ali dentro daquele microcosmo tem pessoas que vão e voltam. Por exemplo, no caso de uma fazenda, tem o seu caseiro, os seus empregados que vão comprar alimentos na cidade, voltam e assim por diante. Tem familiares que vão e voltam e assim por diante. E o que deve ter acontecido é que, apesar dele ter tomado grande parte das medidas, por exemplo, o distanciamento social, o uso compulsivo de álcool gel e tudo mais, o uso de máscara em grande parte do tempo, mas ele esqueceu que muitas vezes quem passa Covid são pessoas próximas a gente, como mostrou a grande pesquisa feita em Nova York, na primeira fase, onde milhares de pessoas morreram. A grande parte das pessoas que morriam, por exemplo, eram asilados, ou seja, o cara estava numa cama de um asilo americano e vinha lá o cuidador, o enfermeiro, o médico, muitas vezes protegido parcialmente, portando assintomático com o Covid-19 e terminava contaminando e matando. Certamente deve ter acontecido a mesma coisa com o grande ator da Rede Globo e de outras emissoras, também de teatro, de cinema. Era um desses espíritos de luz. Você vê, no meio de tudo isso aí, ele pegou da sua fortuna pessoal R$500 mil e doou para a campanha contra a Covid, e terminou perecendo. Então, a situação dele já era gravíssima, desde o dia 13 de março, gravíssima porque ele tinha total falência de vários órgãos, principalmente do pulmão, estava inclusive em extracorpóreo, ou seja, utilizando máquinas para fazer o sangue e o pulmão circular e oxigenar, o ECMO, que custa a diária R$30 mil por dia, né? Você vê uma das tecnologias mais caras que a medicina tem. A gente usa muito isso há muito tempo, quando nós vamos fazer cirurgia cardíaca, transplante cardíaco. Você precisa de um período que você tira o coração da pessoa e coloca um coração de outro. Nesse período aqui, você coloca o paciente em circulação extracorpórea. E ele estava fazendo isso. Então, o pulmão do Paulo Gustavo, ele teve muitas hemorragias, ele fez uma broncoscopia, que é um exame parecido com endoscopia, só que é feito nos brônquios, no seu pulmão, a traqueia e tudo mais, porque tinha sangue bastante. Então ele fez uma microcirurgia também de pulmão para tirar o sangue. Ou seja, quando o paciente chega nesse estado, se fosse qualquer paciente que não fosse Paulo Gustavo, que não tivesse 42 anos, não tivesse condições materiais, já teria perecido, já teria morrido. Mas quando se chega nesse ponto em medicina, nessa parte mais crítica, dificilmente o paciente, quando tem hemorragia, que a Covid-19, ele mexe nos fatores de coagulação, deixando o sangue incoagulável. Todo mundo se lembra que a mulher do grande cantor Alok, grávida, quase morria também por conta disso. Ela teve uma CIVD, ela teve um tipo de coagulação intravascular disseminada, CIVD, e quase morre. Então, imagino, infelizmente, eu sou médico há 40 anos, já trabalhei em UTI, cardiologista, já peguei casos de todo tipo, que você dizia, o cara não tem chance nenhuma e o cara tem. Num caso desse, a possibilidade de vida é praticamente nenhuma. Qual é o prognóstico? Eu que imagino, entendeu? Adoro Paulo Gustavo, ou seja, sou fã número 1 dos personagens que ele criou, mas eu imagino que esta semana nós vamos nos despedir de Paulo Gustavo por conta disso. Não é uma ave
agouro, não, aqui nós estamos apenas dizendo como médico que a situação dele é delicadíssima e a possibilidade, o prognóstico é altamente reservado. Infelizmente, estou preparado, porque gosto muito, doutora Carol, adoro os personagens dele, a gente está sofrendo, né? Porque a pessoa pública a gente se afeiçoa, porque faz parte da nossa vida, ou seja, dos personagens, dos grandes momentos hiláricos que ele proporcionou a mim e toda uma geração, mas e não vai acontecer nem tão cedo o aparecimento de uma pessoa, de um espírito de luz, ou seja, que seja um grande ator, um grande cidadão, um grande pai, ou seja, um grande filho, né? Toda a trilogia dos grandes sucessos dele, né? É feito com a sua mãe, né? E, ou seja, ele tem uma relação familiar muito grande, uma base familiar, mas o Brasil e o mundo vão perder esta semana, infelizmente ainda, esse grande ator. É uma pena. Doutor Dilson, mas fazendo previsões, na semana passada o senhor fez aí uma previsão que foi confirmada logo em seguida, acho que na quarta-feira, a polícia, acho que foi quarta-feira ou quinta, não tenho certeza, a polícia já decretou a prisão, né, do padrasto, né, do menino Henri Borel e da mãe. O senhor disse, olha, quem fez foi ele mesmo, e a mãe deverá ser punida, eu lembro bem disso, porque ela não tinha como não saber, né, dentro de uma casa, no apartamento, que uma criança, filho dela, estaria sendo agredida da forma como o menino foi. E aí o senhor acertou. O que é que a gente pode esperar ainda desse caso? Olha só, esse menino, ele foi assassinado no final de semana. Nós fizemos um programa na segunda-feira. Nós só sabíamos que a criança caiu. A única informação que sabíamos naquele momento é que a criança caiu de uma cama comum. A cama comum tem 80, 90 centímetros de altura. E o laudo da perícia que foi feito por um único perito do IML, e mais nada. Então nós não tínhamos ainda depoimentos, nós não tínhamos... Mas é o seguinte, baseado nas lesões que o perito médico descreveu, nós fizemos aqui, inclusive, praticamente uma reconstituição do crime, mostrando exatamente o que tinha sido acontecido. Inclusive, fiz mais ainda, que a polícia não chegou ainda. Eu ainda disse quais seriam os motivos que poderia uma pessoa fazer aquilo. Ou seja, primeiro são duas pessoas que têm... vou fazer um parênteses aqui. Duas pessoas que têm... traços psicopáticos. Aí o leigo diz assim, mas o psicopata, ele não argumenta, ele não sabe o que diz, ele é um doente. Não, gente. O psicopata é frio e calculista, o psicopata ele não tem dó, nem piedade, nem tem empatia. Ele não se põe no lado da vítima, no lugar da vítima. Então, na verdade, o que aconteceu? Os dois têm traços psicopáticos. O doutor Jairinho, 5 vezes vereador lá do estado do Rio de Janeiro, ele já tinha histórico de quê? De agressões sempre contra crianças, sempre contra mulheres, ou seja, sempre contra pessoas mais frágeis do que ele. Ou seja, todos os seus relacionamentos tinham registro de agressões contra enteados e contra as suas companheiras. Certamente esse camarada, se a psicopatologia forense, os psiquiatras que trabalham com criminologia, esse cara vai ser um caso, acho que tenho a impressão que esse caso vai ser muito estudado pela pessoa que ele é, né, e tudo mais, vai ser muito estudado por psicoterapeutas e psiquiatras forenses do Brasil e do mundo todo. Por quê? Por vários e vários aspectos. Primeiro, o seguinte, saber qual a motivação de uma pessoa que era da elite. Era médico, nunca exerceu, obviamente, nenhum dia da profissão dele, apenas fez porque a família queria que ele fosse médico, né? Se tornou um político, relativamente, teve sucesso, 5 mandatos, numa cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, entendeu? E tudo mais. Então, é um camarada que gozava de prestígio social e tudo mais. Como é que ele tem esses traços e ninguém percebeu? Gente, o psicopata, muitas vezes, ele não dá para você perceber no dia, a não ser que você seja uma pessoa que conheça muito bem essa parte aí. Porque muitas vezes ele é apenas um gerente mais rigoroso, que impõe sofrimento à sua equipe. Muitas vezes as grandes empresas, elas gostam de contratar pessoas que não têm assim, sensibilidade com os concorrentes, ou seja, eles querem destruir a concorrência, entendeu? E assim por diante.
Então, essas pessoas muitas vezes estão em escalões, só que nem todo psicopata vai ser um criminoso. Agora, a grande parte dos criminosos, dos mais de 700 mil que estão nas cadeias, são psicopatas. Ou seja, o cara vai lá, ele corta a cabeça do sujeito, ele joga bola com a cabeça. Quer dizer, não está, na verdade, quem que imaginaria um ser humano decepar a cabeça de uma pessoa e jogar bola dentro da cela com isso aí? Isso não existe. O fato de fazer um crime desse já é horrendo. E o fato da frieza de jogar bola com a cabeça é pior ainda. Isso é comum nos presídios. Então, em torno de 5% da população brasileira tem desvios no seu comportamento e nós poderíamos dizer que tem traços ou são completamente psicopatas, né? Agora, isso não quer dizer que a pessoa seja um doido, que rasgue dinheiro, que engula fogo e assim por diante. Então, nesse caso, o Jairinho com certeza tem esse traço. E a mãe, que é um ser afetivo, por que ela concordou com isso? Porque tem traço também, porque ela queria acumular poder e dinheiro. Você vê, quando a polícia, usando uma tecnologia israelense, que os dois jogaram seus celulares para fora de casa. Só que a polícia estava lá no jardim esperando, tinha uma parte dentro da casa e uma parte fora. Pegaram os celulares, as mensagens, obviamente, todas destruídas, e através de um programa israelense que consegue tirar da memória de qualquer celular, de qualquer computador no mundo inteiro, o que você apagou. E se você apagou 20 vezes, ele consegue. Quem usa isso aí é a Receita Federal, a Receita Estadual, aqui em Pernambuco tem. Pernambuco tem. Eu estava conversando com o auditor aqui, ele disse, olha, quando chegamos numa loja que o cara vai lá e deleta tudo, a gente vai lá, consegue tudo. Você já viu que o cara sonegou. Então não adianta. Ou você queima com uma marreta e depois bata com uma marreta, o que você tiver ali até a última geração. Tem que cortar de maçarico. De maçarico mesmo, maçarico. Então, aí resultado, aí viu-se, os diálogos da Monique mostram exatamente uma pessoa que é psicopata. Primeiro, ela, logo depois da morte do filho, do único filho, ela foi para um cabeleireiro fazer unhas e cabelo. Gente, se um filho meu morresse, para mim seria um inferno, o fim de minha vida. Como é que eu ia fazer essas unhas aqui no no podólogo, ou ia fazer meu cabelo Isso não existe. Então mostra frieza absoluta. Segundo, na cronologia de tudo isso, nós sabemos agora. Quando eu disse que os assassinos estavam ali dentro, os dois, foi exatamente no dia imediatamente após o crime. Então não conhecia nada disso. Eu apenas mostrei a possibilidade daquilo ali, e nesse caso acertei, inclusive acertei, Mávio, porque a polícia não sabe ainda o motivo. Eu já disse qual foi o motivo. O motivo, gente, foi o seguinte: o psicopata, ele criou tudo isso. Veja o que eu disse naquela época. O áudio está aí e o vídeo aí está gravado na internet, inclusive lá no site do Giro TV. O que eu disse naquele dia é o seguinte, que ele criou o álibi. Não fez respiração boca a boca porque ele sabia que tinha destruído. Eu até disse a forma que o menino foi assassinado. Ele foi estapeado, ele foi bofetado. O camarada deve ter jogado ao chão e ele ficou desmaiado e depois ele esmagou. Porque não há força humana que permita que um fígado, um rim, por exemplo, seja destruído com um soco qualquer. Então ele foi lá, quando a criança ele pisoteou. Um cara de 90 quilos, pisotear uma criança com tórax frágil, com as costelinhas frágeis, é fatal. Mas aí essa morte só aconteceu porque ele usou a força do pé dele, a força do peso dele, e a criança devia estar já no solo e assim por diante. A perícia recriou tudo absolutamente o que eu estou dizendo. Recriou isso aí. E a prova técnica, esses psicopatas, eles nunca, de uma maneira geral, vão ao juiz ou ao promotor ou ao delegado de polícia e confessam. Então, na verdade, o que vai incriminar a Monique e o doutor Jairinho será a prova técnica. Você veja a participação da simulação do crime, foram 8 peritos. Veja como a polícia do Rio de Janeiro, ela não fez com um perito ou 2 peritos, fez com 8 peritos ali, cada um que conhece profundamente a parte criminológica, ou seja, e outra coisa, outras evidências estão tirando, porque veja, é um cara de muito dinheiro, de muito poder. Sim, voltando aqui o perfil da mãe, né? O perfil da mãe foi que interessante. Ele foi para uma festa de um parente logo depois. Veja, um psicopata, a criança, ele matou e foi para uma festa. Ele, logo depois, alguns dias depois, e tudo mais. Depois sair redes sociais e tudo mais. E no caso dela, ela falou com a babá já no mês de fevereiro, e essas mensagens foram apagadas, que eram fundamentais, onde ele
ele estava em casa e ela estava num shopping center, né? Ela é do Tribunal de Contas, mas certamente não dava quase expediente. Era 5 horas da tarde e ele chegou em casa, certamente a criança pediu alguma coisa, ou reclamou de alguma coisa, e ele deu uma surra nele, na criança, inclusive que ela ficou com uma lesão mancando. Tudo isso foi gravado. A babá passou para ela e tudo mais, e ela não tomou nenhuma providência a não ser levar para o médico. Quando chegou lá no médico, a criança não apresentava fratura, não ia quebrar. Tapa não vai, uma tapa não vai quebrar uma pessoa, deixa só lesões. E a criança tinha horror a ele. E além do mais, nas mensagens apagadas, ela falava com a pediatra que é parente dela, também falando isso, que a criança está horrorizada quando vê o padrasto chora e tudo mais. Ou seja, um crime sob encomenda, um crime que todo mundo sabia que o efeito final dele, o epílogo, seria a morte da criança, inclusive a mãe. Mas o que é que ela queria? Numa das mensagens ela diz, olha, eu fico com ele porque ele me deu emprego no Tribunal de Contas, ou seja, ela era professora, estava desviada de função, ganhando algum, sei lá, um Tribunal de Contas paga 10, 20 mil reais a qualquer pessoa. E ela queria manter o quê? Só o status quo, a riqueza, morar na Barra da Tijuca, um dos bairros mais ricos que tem. Então, os traços psicopáticos dele são totalmente evidentes. E os traços psicopáticos da mãe, a mesma coisa. Então, esse crime foi um crime de previsibilidade. E o que é pior, Marvio Alves, nas relações de pessoas no Brasil todo, tem centenas e centenas de crianças nesse momento expostas a esses mesmos riscos. Tanto de madrastas como de padrastos. A do Rio Grande do Sul, do Bernardinho, era uma madrasta. Então, e assim por diante. E esses dois casos, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, tiveram como personagens centrais quem? Alguém que não poderia jamais fazer isso, porque nossa missão é salvar a vida. 2 médicos de lá e o doutor Jarinho, que felizmente para a medicina nunca exerceu. Pegou diploma, nem registrou nada, infelizmente vai ficar isso aí. Esse caso, obviamente, vai virar um dos grandes capítulos da criminologia e da psicopatologia forense do Brasil e do mundo todo. Então, ficou como lição. Agora, o que eu disse mais foi o seguinte, qual foi, Marvel, de tudo isso? Qual foi a motivação? A motivação foi o seguinte, como eu disse, vou repetir o que eu disse lá. Eles estavam, a Monique e o seu ex-esposo, estavam separados há 3 meses. Ela estava vivendo com outro. Há 3 meses. Mas ela tinha nessas mensagens que estavam lá no celular dela, horas e horas, de madrugada, de noite, dentro do banheiro, ela teclando com o seu marido, que chamava-se Leniel, e ela chamava de Lê. Nas horas das camaradagens, foi exatamente o que eu disse aqui e o Marco Lino disse assim, olha, isso é uma frase do Ludogero, entendeu? Um trope, entendeu? Resultado. Então ele deve ter entrado no celular dela, visto que os dois têm essa interligação, simulou que tomou um remédio para dormir, deixou a moça dormir, porque ele tinha um álibi, que tinha dormido profundamente com psicotrópico, e criou todos esses álibis já, e para de madrugada acordar sorrateiramente e matar a criança e assim por diante. Por que ele não matou a mulher? Porque os psicopatas gostam de infligir, vem da máfia, infligir sofrimento em quem? Nas famílias. Quando um mafioso sai da máfia e foge, o que é que a máfia faz? Mata todos, filhos, amigos, gestantes, ou seja, é exatamente para sofredor, para que aquela pessoa que saiu do raio da máfia sinta a dor de perder o pai, a mãe, os filhos e assim por diante. Foi exatamente a dor maior dela, ela vai pagar muito mais com a morte do filho, ou seja, na cadeia e com a consciência, se ela tiver, de que se tivesse simplesmente atirado nela, sufocado-a e assim por diante. Infelizmente, gente, a gente tem que ficar atento a essas pessoas, porque isso vai voltar a acontecer no Brasil e no mundo. Quem já tomou a vacina para o Covid e ainda vai tomar a 2ª dose, pode tomar essa vacina da gripe? Olha, o intervalo da vacina da Covid para a vacina da gripe deve ser de 14 dias, 2 semanas, tá certo? Então, por exemplo, se você, tem mais de 65 anos e vai usar a vacina tríplice para a gripe, você tem que esperar 14 dias da 2ª dose da vacina para a Covid. Outra coisa também que é importante, 14 dias, gente, a regra é essa, não tem contraindicação, a não ser o cara que tiver no dia da vacinação, se tiver com febre, sinais de infecção, mas não tem essa de ter efeitos colaterais, medo. É uma vacina
que tem a mesma tecnologia que é feita há muitos anos em muitos países, o vírus é morto e atenuado, ou seja, não dá praticamente nenhum sintoma nas pessoas que tomam. Então, primeira recomendação, 14 dias. Agora, veja só, a vacina de Covid encerrou-se agora um grande trial que a Fundação Oswaldo Cruz está fazendo em Minas Gerais, sobre profissionais de saúde que utilizaram as 2 doses da vacina Coronavac, que é uma das mais estudadas do Brasil, né? Da Coronavac. E o que é que ele viu nesse trial, nesse trabalho científico? Que os profissionais de saúde, que são os mais expostos profissionais, são os profissionais de saúde, são os que mais morrem, são os que mais contraem. Por isso que as pesquisas são feitas sempre dentro de hospitais, para que haja uma grande exposição, para que o teste da vacina seja pesado, seja hard e assim por diante. Então, o que é que ele viu? Que 89% das pessoas que usam a Coronavac, elas vão ter anticorpos depois de um certo período, entendeu, Marvel? Uhum. Aí você diz assim, mas e esses 11%? Demora algum tempo, porque, veja, lembrar que uma vacina demorava, em média, as vacinas que eram muito rápidas antes da Covid, demorava 4 anos de pesquisa científica. E nós vimos todos esses aspectos. A vacina da Coronavac, a coronavírus, de uma maneira geral, todas elas ficaram prontas em 8 meses. Então, nós não temos essas certezas absolutas que tínhamos há 10 anos atrás. Tem vacina que nós demoramos 10 anos para colocar. A vacina da AIDS, mais de 40 anos nós não conseguimos ainda. A vacina de AIDS, um grupo da Índia está tentando ver se consegue, que o vírus é muito mutante, se consegue fazer essa vacina e a sua eficiência. Um grupo indiano, que é Índia, China, Brasil, Estados Unidos e outros países, são os maiores produtores de vacina e tecnologia de imunobiológico do mundo todo. Então, veja, nesse caso aí, o que é que eles viram lá nesse trial? Que a vacina da Coronavac, ela tem mais eficiência, a segunda dose, quando você usa com um gap, com um intervalo de tempo da primeira para a segunda dose de 28 dias. Nós usamos 14 dias, entendeu, Marvio Alves? Uhum. Então, eu imagino que o Ministério da Saúde deve publicar uma nota técnica baseada nisso aí, que a segunda dose seria para 28 dias. E inclusive, seria uma coisa muito boa. Como nós vacinamos quase 30 milhões de pessoas com a primeira dose, e quase 8 milhões com a segunda dose, isso vai dar mais tempo para que os 2 institutos, o federal e o estadual, que é o Butantan, possam produzir mais vacinas, porque eu colocando uma grande contingente de pessoas com a primeira dose, eu já reduzo um pouco a disseminação do vírus. Eu não acabo, mas reduzo muito. Obviamente, quando mostrou a pesquisa aí, com as 2 doses, você vai conseguir uma imunidade... já saem em exames complementares, já são aferidos em exames complementares de 89%. Aí por que esses 11%? Porque nós temos dificuldade, Marvio Alves, de produzir anticorpos. No meio dessa pleiade de pessoas, tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas que estão fazendo, por exemplo, hemodiálise, que o rim está parado, mas tem uma lesão cardíaca grave. Tem pessoas que têm leucoses importantes, como leucemias, que são pessoas que têm um câncer de sangue, que têm muita dificuldade de produzir anticorpos. São pessoas que nasceram, muitas vezes, com deficiência de anticorpos. Ou seja, uma vacina que chega a 89% de produção de anticorpos depois de um tempo, de 28 a 30 dias, ela é muito eficiente. Porque quando nós ultrapassarmos 70% de todos os adultos no país que estejam imunizados, aí você vai controlar essa pandemia. Mas até chegar aos 70% vai ser difícil. Agora, quando chegarmos a todos os grupos de riscos, né? Todos os grupos de riscos listados pelo Ministério dá em torno de 77 milhões de pessoas. Nós já temos quase 30, né? Uhum. Quer dizer, estamos quase na metade. Então, imaginamos que em 2 meses nós consigamos chegar aos 77 milhões. Então, a pandemia vai dar uma redução bastante importante nesses grupos de risco. Você veja agora, o que é que aconteceu em São Paulo? A pandemia pegava mais pessoas de 100 anos até 60. Quando essas pessoas foram imunizadas, mais da metade das pessoas que estão em UTI são abaixo de 50 anos de idade. Ou seja, a pandemia começou a pegar os jovens que, infelizmente, têm mais mobilidade, tem muito mais dificuldade de cumprir os protocolos sanitários e assim por diante. Outra coisa que é importante, gente, é que mesmo que você tenha imunidade, que tenha essa cobertura
de 89% de anticorpos, você tem que manter as mesmas coisas. Porque nós já temos relatos aqui em Pernambuco, na Paraíba e em São Paulo, feito no Sírio-Libanês essa semana, e gravado em vídeo pelo irmão Dr. Calil, Roberto Calil, mostrando que o Sírio-Libanês e o Instituto Coração de São Paulo, que inclusive é dirigido pelo mesmo médico, Roberto Calil, tem várias pessoas que tomaram as 2 doses e estão em situações precárias, estão na UTI, estão usando oxigênio e assim por diante. Então não é porque você utilizou as 2 doses que você está parcialmente, você tem, quer dizer, não é, em vacina e em medicina, não é assim, não é feito matemática, ou seja, ela não é exata, porque depende de outros parâmetros que são parâmetros individuais de você. Quer dizer, eu dou o melhor remédio, mas se você não reage, então tem a parte natural da pessoa que tem dificuldade de produzir anticorpos, e é por isso que tem numa família um que tem câncer e outro não tem, e assim por diante. Então, vacina de gripe liberada para todo mundo, 14 dias depois de que vocês tomarem a 2ª dose, tá certo? E a vacina de Covid não tem contraindicação, a não ser, obviamente, como a vacina da gripe, você tem no dia que vai aplicar um estado febril, você está com amidalite, você está com uma infecção urinária e tudo mais, então esses pacientes não devem utilizar. Mas, em tese, todos os brasileiros e brasileiras podem utilizar as 2 vacinas. Essa CPI vai ter muito que se falar. Foi aprovado, né? Inclusive o presidente do Senado já disse que na próxima semana, que seria essa semana, começa. Aliás, qual foi o dia que ele falou aqui? Acho que, falou que era nessa semana. Não. Começa no dia 16, aliás, né? E está aí com a ideia realmente de instalação dessa CPI para apurar aí, é a CPI que estou chamando de CPI da pandemia. Entra todo mundo nessa pandemia ou só o governo Bolsonaro? Olha, no momento só, como foi feito pela oposição, só o governo Bolsonaro. Então, vamos colocar o que é que cabe a cada nível do governo. De acordo com o que foi prolatado pelo Supremo Tribunal, cabe ao governo, ou seja, financiar o sistema, tá certo? Adquirir vacinas, distribuir essas vacinas e tudo mais. E cabe aos estados e municípios, principalmente aos municípios, aos estados e ao município, o tratamento dos pacientes. Por exemplo, nos municípios, o estado não tem equipe de vacinadores. Então, a vacina, por exemplo, toda ela é feita pelas quase 50 mil unidades de PSF do Brasil todo. Então, aí é a parte municipal. Então, o ano passado se gastou quase R$1 trilhão em todos os programas, né, de apoio a emprego, na saúde e assim por diante. Então, houve no começo muito desvio em Manaus e outros estados da Federação Brasileira, e muitos municípios não cumpriram também a sua ação, ou seja, alguns municípios se omitiram. Então, o correto, do ponto de vista ético e moral, é que fosse investigado a participação de todos os governos, porque assim, para que você depois, os senadores ligados ao Bolsonaro não façam uma contra o Estado, contra o município, ou seja, teríamos uma CPI onde viríamos onde houve falha, e CPI no Brasil dificilmente vai dar em alguma coisa, ou seja, assim, vai redundar no impeachment e assim por diante. Então, eu imagino que o que vai acontecer é que algum senador vai solicitar isso aí, ou seja, tem que ser um terço dos cenários, porque a CPI é uma estratégia das minorias, né? Então, e vai se colocar uma CPI só, vendo os 3 níveis de governo, tá certo? Então, imagino, por exemplo, o grande problema do Bolsonaro é se esticar muito a corda dele, ele está com um discurso autoritário, entendeu? Eu imagino o seguinte, se eu esticar muito a corda dele, com o pequeno apoio popular que ele tem, ou seja, de 30% da população, ele pode querer dar uma virada autoritária no país, entendeu? Isso aconteceu em 64, a classe média, a Globo, entendeu? Roberto Marinho, grandes empresários esticaram a corda do governo, deram apoio inicialmente aos militares, e eles tomaram o governo, cara, aí 30 anos aí, e a gente sem liberdade. Então, o que pode acontecer, se a coisa apertar demais, é Bolsonaro. Eu não sei se hoje os generais reciclaram, fizeram muitos cursos em países democráticos, nos Estados Unidos e tudo mais, vão querer entrar numa aventura dessa, né? Mas eu imagino que a CPI vai ser mais ampla aí, vai ser um pouco mais ampla. Mas o grande problema é na forma, viu? Veja só, Mário. Veja só como é que é o Brasil. Quem analisa, por exemplo, o Senado... Isso na internet sobre pode acontecer... Pode. Pode. Eu estou dizendo que pode.
Olha, Olha, tá vendo? ela não sabe, ela não sabe. Sai daí, danada. Essa é a Siri. Isso está além das minhas habilidades no momento. Rapaz, olha, Veja só. ela não quer se calar não, viu? Isso- Isso está além das minhas habilidades no momento. Vou desabilitar esse negócio aqui, viu? Aham. Desabilitei. Mas, doutor Dilson, vamos lá. Bom, aí o que acontece? O Senado Federal, constitucionalmente, é que tem os poderes de investigar o Supremo Tribunal, onde vários dos seus membros têm solicitações de abertura de impeachment dos seus membros. Não sei se você sabe que para você tirar um ministro, que é um político, primeiro começa o seguinte, vamos dizer Cássio, agora que o Bolsonaro botou, ele pode ficar até 75 anos, ele vai ficar quanto? Vai ficar 35 anos no Senado. Isso não existe, tem que ter um mandato, doutor. Tem que ter um mandato, aí ele pode fazer o que ele quiser. Então, o ministro ele tinha que ter um mandato de, no máximo, 4 anos, renovável, se ele tiver uma boa postura ética e moral, por mais 4 anos. Entendeu? Não podia passar disso. E depois disso aí tinha que reciclar com outro. Segundo, não poderia ser pessoas apenas de partidos políticos. Ou seja, ali são pessoas que entram ali para defender quem o indicou. Só e mais nada. Então, quem investiga o ministro é o Senado. E quem investiga o Senado é o ministro. Ou seja, é um conluio completo. O que é que acontece? Agora está se pedindo o quê? Já que o Luiz Barroso solicitou, interferiu no Senado, obrigando o seu presidente a abrir a CPI da Covid, a CPI da pandemia, muitos senadores estão dizendo o seguinte, então, nesse caso seguinte, serve também para que a gente aqui seja obrigado a abrir o impeachment de 5 que estão na fila. É Do óbvio. STF. É óbvio, isso aqui é a questão de quê? É de harmonia dos poderes, ou seja, se serve para um, serve para outro. Se ele pode obrigar você a abrir uma CPI, porque ela está engavetada, ela foi solicitada regimentalmente, os senadores, 30% dos senadores assinaram e tudo mais. Então, se o Senado é obrigado pelo Supremo, o Senado também está obrigado a cumprir a outra também. Ou seja, todos os processos de afastamento de ministros tem que sair também. Porque se serve para um, serve para outro, e assim por diante. Então, isso vai ser um risco muito grande. Agora, doutor Dilson, há quem diga que se o Bolsonaro sai nessa CPI, entra o Mourão, parece que o caldo fica mais grosso ainda. Porque o Mourão, apesar de ser uma pessoa bem mais, digamos, tratável na conversa, mas é um general, né? E é muito mais daquela linha de que se não vai na conversa, vai na força. Vai na força, exatamente. O Bolsonaro, por exemplo, fala besteira demais, o Bolsonaro ameaça demais e volta sempre ao mesmo paradigma. Uhum. Mas um general de carreira, por exemplo, que tem apoio das três armas e tudo mais, digamos, seria muito mais perigoso, entendeu? É mais perigoso para a democracia. Para a democracia, assim por diante. Então, o que é que vai acontecer? Vou dizer a você o que é que vai acontecer. Bolsonaro não sairá. Vai acontecer o que aconteceu com Lula. Quando foi descoberto o mensalão, quando foi descoberto que José Disseu, por delegação de Lula, criou um sistema para corromper os partidos, para comprar os partidos, PTB e tudo mais, inclusive foi confirmado, isso foi Roberto Jefferson que confirmou que nomeava as pessoas para roubar, para fazer caixa para o seu partido, e assim, era um pagamento da coalizão que ele fazia com o PT, assim por diante. Então, aí é o seguinte, Fernando Henrique Cardoso, o grande Fernando Henrique Cardoso, dependia a cassação de Lula do seu partido, PSDB. O que é que ele disse? Olha, vamos deixar o Lula sangrar em público, porque ele estava até o pescoço atolado, e aí o seguinte, e vamos derrotá-lo na urna. Vamos derrotá-lo na urna, e assim por diante. Deu errado, Lula ganhou em primeiro Aí, resultado, deu errado porque a economia do mundo estava em crise, a China precisava alimentar 300 milhões de chineses, mais do que a população do Brasil. As commodities brasileiras, no caso aqui seria as commodities de alimentação da agricultura, soja, milho, algo e tudo mais, e o petróleo aumentaram de valor 5 vezes, e o minério de ferro pela Vale do Rio Doce. Resultado, de repente, bilhões e bilhões e bilhões entraram no Brasil que não estava previsto. Imagina, se eu vendo
por exemplo, um quilo de soja no mercado internacional por $1, o cara disse, eu dou $6. Então, de repente, aí resultado, a agricultura, como sempre, a indústria, foi um período no mundo todo de grande desenvolvimento. E aí o seguinte, Lula, apesar dessa questão moral e ética, entendeu? Aí Lula ganhou o primeiro e ganhou o segundo mandato, entendeu? O que vai acontecer com o Bolsonaro? A mesma coisa. Ou seja, como o Bolsonaro é um candidato, está no segundo turno, não é um candidato mais frágil, pelas contradições que ele fala, pelas bobagens que fala, por conta dos 5 filhos dele, entendeu? Sempre estão numa polêmica e tudo mais, os partidos de esquerda vão levar até o final. Porque vai ser mais fácil derrotar Bolsonaro do que derrotar o Mourão. E o Mourão ainda tem essa questão ainda de que se a coisa apertar, em nome da família, da tradição, da propriedade, da direita, ele pode sanitizar, querer dar um golpe, entendeu? Assim por diante. Então eu imagino que vão esfolar Bolsonaro, vão tirar o sangue dele, vão deixar ele anêmico, entendeu? Cheio de contradição, para que ele, na eleição, ele chegue lá com 25%. Se o senhor tivesse que apostar, o senhor apostaria que o Bolsonaro não ganharia a eleição no ano que vem? Olha só, é precoce, falta 20 meses ainda, viu? Mas se ele mantiver esse nível, digamos assim, de belicosidade, de briga entre poderes e com a parte da sociedade, pode dar, infelizmente, o Lula, entendeu? Pode dar, infelizmente, Lula. Se alguém surgir no centro, porque veja, Bolsonaro vai ficar com 25%, Lula com 25%, 50%. E a população, a grande maioria, não tem candidato, entendeu? Se não surgir alguém que agregue o centro, vai ficar entre esses dois aí o seguinte, e nesse dia, eu vou para os Estados Unidos, porque não vou nem para um, nem vou para outro, entendeu? Eu vou viajar, entendeu? Não sei nem se volto. Doutor Dilson, a gente tem que terminar aqui o programa por conta do horário, mas é sempre bom, inclusive o Big Ball está dizendo aqui, bom dia, tem que tirar o chapéu para esse médico, é muito inteligente. Obrigado, querido, pela sua participação com a gente aqui, e vamos deixar a nossa frase da semana. Olha, rapaz, viver é um risco a correr, viu? Então o risco hoje é muito grande, então use máscara, que nós estamos aqui num ambiente aqui, ó, no máximo de 2 metros aqui, ó, use máscara o tempo todo. Vamos de máscara aqui, eu durmo até de máscara, eu estou acostumado a dormir de máscara aqui. Hoje é feito óculos, como eu sou meio cego, óculos e máscara, minha mão está toda descascada de tanto álcool gel, entendeu? E o senhor já foi vacinado? Já fui vacinado 2 vezes, inclusive o seguinte, Marvel, eu queria aproveitar no final, meu filho que está se formando agora, Rodrigo Assunção, completa hoje 23, 24 anos hoje, e dar um grande abraço, vai ser um grande médico, entendeu? Vai fazer residência médica, psiquiatria, e vai ser um sucesso de ética e tudo mais. Ou seja, bem formado, não será nunca o doutor Jairinho, viu? Ou seja, vai ser um grande e fantástico médico. Você veja como são as coisas. Dá só um exemplo rapidinho para você ver. Todos os alunos de medicina que faltam 2 meses para se formar, o governo libera o CRM. Você simplesmente pode solicitar e você, numa pandemia, você tem direito a se formar faltando 2 meses. Ofereceram para ele, disse, de jeito nenhum. Meu caminho tem que ser o mais longo. Eu vou acabar meu curso, quando eu acabar meu curso, completo. Ele está atualmente na UTI do Hospital Caruaru, no Hospital Estadual do Caruaru, mestre Vitalino. Ou seja, gente, muitas vezes esses atalhos da vida fazem com que você perca muita coisa na ética e na moral. Não quero não, meu pai. Eu não vou querer jamais, eu vou completar meu curso, depois de completar meu curso, vou dar entrada na minha carteira no meu CRM em Pernambuco. Mas eu não quero reduzir atalhos da minha vida. O mais importante é você conquistar a cada dia a sua liberdade e assim com grande consciência, para não ter no futuro aquelas pessoas que pregam uma coisa e fazem exatamente ao contrário. Muito bem. Um beijo, Rodrigo.